Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Graça e paz, abençoados. Amados, há uns tempos atrás aí eu gravei um vídeo aí falando acerca de aceitar Jesus. Eu creio que foi o primeiro vídeo que eu gravei falando de aceitar Jesus. E muitos irmãos aí que ainda não conhecem a graça de Deus, olha, se você não confessar, você não vai ser salvo. Olha, se você não confessar com a tua boca, como o Senhor tal, abençoado. O que eu disse naquele vídeo é que na palavra de Deus não existe aceitar Jesus, mas disse crê. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então é crer, não é aceitar. Então, amados, e alguns irmãos colocaram esse capítulo e esse versículo, Romanos 10, 9. Confessar com a tua boca será salvo. Mas, abençoados, será que basta para ser salvo só isso? Será que para ser salvo é só confessar com a boca? Eu creio que não. Será que essa salvação de Romanos 10, 9 é salvação eterna? Eu creio que não. Mas as pessoas colocaram lá, alguns irmãos aí que não conhecem a graça de Deus, colocou lá esse versículo, mas não leu os versículos anteriores. E eu vou estar lendo aqui agora para os irmãos aqui. Começando aqui pelo versículo de número 1. Que está dizendo assim, Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Salvação de quem? De Israel. Agora, do que você está falando? Que salvação é essa? Nós vamos estar vendo aqui. Então, abençoado, quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, foi um período. Era necessário ele escrever para esse povo, para essa época. O que nós não podemos é pegar esta passagem para essa época sem os olhos do entendimento iluminado e trazer para os dias de hoje e achar que isso aqui é salvação eterna. Há muitas pessoas aí que acreditam que Apocalipse ainda está no futuro, está por vir. Mas Paulo escreveu essa carta aqui aos Romanos antes da grande tribulação, que nós, em graça, sabemos que ela aconteceu no ano 70, depois de Cristo. As pessoas podem pesquisar aí na internet que vai encontrar. E eu vou estar gravando um vídeo em breve falando acerca de a grande tribulação, Apocalipse. Mas se os irmãos lerem aí Apocalipse 1, do 1 a seguir, vai ver para quem que João está escrevendo Apocalipse, que não é para nós. Mas tem muitas coisas dentro do livro de Apocalipse que nós podemos trazer para o dia de hoje e absorver? Sim, com certeza. Serve para ensinamento. Mas e essa salvação de Romanos 10, 9? Que salvação é essa? Vamos lá. Olha, abençoado. Nós não podemos pegar algo que está escrito para alguém e aplicar nos dias de hoje. Mas nós podemos trazer de que forma? Com a mente iluminada. Que salvação é essa? Vamos lá. Vamos estar lendo aqui. Olha aqui, abençoado. Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Abençoado, presta atenção aqui. Tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, ou seja,
É preciso nós termos os olhos do entendimento iluminado para entender a palavra de Deus. É preciso. As pessoas hoje lê a palavra de Deus sem os olhos do entendimento. Então pega coisas do antigo pacto e traz para hoje. E se aplicam dentro das chamadas igrejas e muita gente aceita. Vamos lá, continuar com a leitura aqui. Romanos 10, 2. Porque lhe dou testemunho de que, tendo zelo por Deus, porque tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Abençoado, dentro das chamadas igrejas, as pessoas têm zelo por Deus, mas falta ali o entendimento. Qual é o entendimento? Romanos 10, 9. As pessoas falam, olha, você tem que confessar para você ser salvo. Tem que confessar para você ser salvo. Mas isso não era para os dias de hoje, era para aquela época. Paulo escreveu para aquele povo. Essas cartas são para aquele povo. Mas nós, com os olhos do entendimento iluminado, nós vamos absorver o que há de bom para nós nos dias de hoje. Então, olha aqui, Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. As pessoas hoje, dentro de um sistema religioso, eles têm muito zelo para com Deus. Tem sim, porque são pessoas, até um certo ponto, assim, dedicadas, bem vestidas. Não que as pessoas hoje não estão bem vestidas, que não faz parte de uma religião, não estão bem vestidas, mas eles se cuidam bastante. Mas quando se fala da palavra de Deus, não tem entendimento. Porque acha que Romanos 10, 9 é salvação eterna, e não é. As pessoas lá dentro são bons músicos, são excelentes músicos, excelentes cantores, excelentes pregadores, excelentes pessoas que falam bem, mas não tem entendimento. Ou seja, a mente dessa pessoa não está salva. Quem escreveu essa carta aqui foi Paulo. E as pessoas deixam de abrir os olhos do entendimento para entender que Paulo foi arrebatado ao terceiro céus e lá ouviu palavras inefáveis. De quem que ele ouviu palavras inefáveis? Foi do Cristo ressuscitado. Não foi de Jesus de Nazaré. Não foi. Ele nem chegou a conhecer Jesus de Nazaré. Tanto é que na sua conversão a caminho de Damasco, ele apareceu aquele clarão e falou assim, por que tu me persegues? Ele falou, Senhor, quem tu é? Eu não sabia quem era. Talvez se fosse Jesus de Nazaré, de repente ele conheceria. Mas não era o Cristo ressuscitado. Era o Cristo ressuscitado. Então as pessoas se apegam em Jesus de Nazaré, mas esquecem que ele não veio para os gentios. Ele veio para os judeus. Foram os judeus que não recebeu. Veio para os seus, mas os seus não recebeu. Então, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse assim, eu tenho muito o que falar, mas por hora vós não podeis suportar. Os amados podem estar pesquisando aí, que está falando isso aí. Eu fiz um vídeo também que fala a respeito disso aí, mais detalhado. Eu quero deixar a descrição aqui no link, né? Então, as pessoas têm zelo com Deus, mas sem entendimento. A mente não foi salva para saber que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré era o verbo que se fez carne e manifestou, digamos assim, entre nós. Depois ele morreu e ressuscitou e está sentado à destra de todo o poder, do Deus eterno. Ou seja, ele Deus, é um só. Quem tem os olhos, a mente descontaminada vai entender isso daí. Vamos lá, Romanos 10, 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, as pessoas têm zelo por Deus, mas não conhecem a justiça de Deus. E procura estabelecer a sua própria justiça. De que forma, abençoado? Com jejum, com oração no monte, com promessa,
com votos, estão procurando se justificar diante de Deus nas suas próprias justiças. É dessa forma que as pessoas não percebem que a mente não teve a mente salva. Romanos 10, 9. Confessar com a tua boca será salvo. Eu vou estar entrando em outros comentários aqui a respeito dessa parte. Romanos 3,19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz. Tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz. Para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Quem estava debaixo da lei? Quem estava sob o juízo de Deus? Não eram os gentios, eram os judeus. Porque pelas obras da lei, nenhum homem será justificado. Ou seja, as pessoas aí estão fazendo jejum, ciclo de oração, batismo nas águas, isso aí tudo eram coisas da lei. E ninguém será justificado de acordo com as obras da lei. É o que está dizendo aqui, ó. Vou ler de novo. Romanos 3, 20. Porque pelas obras da lei, nenhum homem, está falando homem e mulheres, será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Abençoado. O que vem pela lei era o pleno conhecimento do pecado. A lei veio e foi através dela que nós conhecemos o pecado. Quando se fala de salvação de Romanos 10, 9, é isso aqui, abençoado. Também é isso aqui. Foi a lei, através da lei, que nós conhecemos o pecado, que nós não podíamos matar, roubar, prostituir, adulterar. Mano. Foi a lei que falou: não adulterarás, não furtarás, não matarás. Foi através dela que nós conhecemos isso aí. Então, quando você lê Romanos 10, 9, vou ficar falando sempre essa passagem aí. A salvação é a salvação da sua mente, do seu entendimento. Por quê? Porque aí ninguém vai te levar por ventos de doutrinas de homens. Não vai te desviar da verdade. A sua salvação mental está firme. Ninguém vai te enganar. Não é salvação eterna. Às vezes as pessoas pensam que aquilo é salvação eterna. Não é. Eu vou estar falando de salvação eterna para frente aqui, pessoal. Então, se eu com a minha boca confessar, será salvo. Salvo do quê? Eu estou acabando de falando aqui. A salvação da mente, para ninguém te enganar. Romanos 10, 4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar. Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Ou seja, Jesus de Nazaré, ele veio debaixo da lei, nascido de mulher, debaixo da lei, para cumprir a lei. Ele fala que não veio abrogar a lei, mas cumprir. Ele cumpriu, acabou. É como se uma pessoa fala assim: eu não vim destruir essa casa, mas eu vim reformar ela. Ele reformou, acabou. É uma nova casa, não é aquela casa velha mais. Acabou. Isso é uma simbologia que eu estou fazendo aqui, mas isso aqui é muito mais forte. Está aqui, ó. Pois Cristo é o fim da lei para justificar. Se ele é o fim da lei, é para justificar. Não é o jejum, não é o dízimo, não é isso que vai me justificar diante de Deus. Porque eu dei o dízimo todo dia, todo final de mês, e todo ano, e eu jejuava. Não é isso que vai me justificar, não. É Cristo que justifica a todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Ou seja, abençoado, se você pratica as coisas da lei, você vai viver por ela. Você está longe da graça de Deus. Você está longe da graça de Deus. Você tem que viver pela lei. E são 613 ordenanças. Se você cumprir 612, mas tropeçar em um só ponto, você é culpado de toda ela.
Então, abençoado, quando fala salvação ali, Romanos 10, 9, é salvação da mente, para você entender isso aqui, ó, e não ser enganado pelas pessoas aí. Vamos continuar lendo. Mas a justiça que vem da fé diz assim, a justiça que vem da fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou seja, quem subiu lá no céu para trazer Cristo? Quem foi? 7. Ou quem descerá ao abismo, está falando aqui no, né? Descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a subir a Cristo dentre os mortos. Ou seja, quem desceu à sepultura para trazer Cristo dos mortos? Quem foi que fez isso? Foi Deus. Vamos lá. Foi Ele que fez tudo isso. Romanos 10, 8. Então, abençoado, isso é salvação da mente. Está falando de salvação. Agora eu vou falar de salvação eterna. Romanos 10, 8. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé. É da fé. Não é da lei, não. É da fé. A palavra da fé que pregamos. É o que nós fazemos hoje aí, a palavra da fé. As pessoas não acreditam. Se a gente falar aí que o diabo já foi aniquilado, nós já fomos batizados na morte de Cristo e que pela graça nós somos salvos, as pessoas não acreditam. Falam que a gente está ficando doido. Não, você tem que confessar. Por quê? Essa pessoa não teve a mente salva. Elas falam lá de Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar será salvo, mas ela não atenta para que foi Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu da palavra do Cristo ressuscitado, essas coisas aqui. Que em Efésios 2,8, o próprio Paulo fala que pela graça foi salvo, por meio da fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. A gente vai estar lendo aqui mais para frente. Então, abençoado, essa salvação que Paulo está falando ali era para Israel. Por quê? Eles iam passar pela grande tribulação no ano 70 depois de Cristo. E não era salvação eterna. Não era salvação eterna. Era a salvação de quando o Cristo ressuscitado viesse, eles entender, eles saber. Então eles iam estar salvos. A sua mente, eles não iam ser enganados. O próprio Jesus fala que muitos virão em nome dele, falando, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não acredita. Então, isso aqui é a salvação da mente. Opa, para aí. Paulo está falando isso aqui, mas Jesus de Nazaré falou também. Mas hoje não, o pessoal pensa que é a salvação é eterna, que se não der o dízimo, se não jejuar, se não batizar nas águas, não vai ser salvo. São zelosos, mas sem entendimento. Vamos lá, Romanos 10, 9, que eu vou ler de novo, né, que eu pus na sequência aqui. Porque se com a tua boca confessares a Jesus, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Abençoado, eu confesso com a minha boca que o Cristo que me salvou, Efésios 2,8, eu confesso com a minha boca que o Cristo aniquilou o diabo lá na cruz. Eu confesso que em Cristo eu já fui batizado na sua morte. Eu confesso que o sangue de Cristo derramado na cruz foi para a minha, foi para a nossa salvação. Abençoado. Com a tua boca confessar, será salvo. Eu confesso que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus e eu não posso usar os meus membros para praticar a prostituição, para adulterar. Eu não posso usar o meu corpo para fazer coisa errada. Eu estou confessando que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. A minha mente está sendo salva, os olhos do meu entendimento estão sendo salvos.
não é salvação eterna. É isso. Eu confessar com a minha boca que eu não sou capaz de mover um grão de açúcar para que eu possa ser salvo. Porque a minha salvação veio desde antes da fundação do mundo. E ela foi decretada lá na cruz. Eu confesso. Ou seja, a minha mente está salva de quem, então? Salva desse sistema corrupto que só pensa em dinheiro e fica mentindo aí para as pessoas, falando que a gente tem que aceitar Jesus, tem que batizar nas águas para ser salvo. Sendo que, na verdade, nós já fomos batizados na cruz. Nós já somos salvos. Ah, mas agora eu posso fazer o que quiser da vida? Eu posso. Só que aí o que acontece? Eu não creio na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim, quem furtava não furta mais, quem matava não mata mais, quem fazia coisa errada não faz mais. Então se você é abençoado, não, eu estou em graça, agora eu posso fazer tudo, então sua mente não foi salva. A sua mente não foi salva. Porque se a tua mente for salva, você não vai fazer isso mais. Você é o templo do Espírito Santo. Você não pode usar o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, para estar praticando coisas erradas. Mas aí dentro do sistema religioso, eles falam, não, que você tem que aceitar Jesus para ser salvo. João 15,16, lê, abençoado. Que não é nós que aceitamos ele, eles que nos aceitou. Então, eu sou salvo do quê? Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu falei, aonde? Minha mente já está salva. Eu não vou. O inferno é inferior, é sepultura. Eu estou salvo das enganações. Ninguém vai me enganar mais. A minha mente está... Os olhos do entendimento estão iluminados. A minha mente está salva. Eu estou pegando Romanos 10, 9 e trazendo para os dias de hoje. Para nós em graça. Confessar com a minha boca, eu confesso que Cristo morreu por nós. Ele nos comprou por um bom preço. Eu não tenho que pagar mais nada. Pronto. Ele riscou, eu confesso, que ele riscou a nossa dívida. Eu confesso. Então eu estou sendo salvo, a minha mente está salva. Mas quem está ainda dentro do sistema religioso não está salvo. Por quê? Eles acreditam que tem que fazer algo para consolidar a sua salvação. Não está salvo. E eu creio que eu estou salvo. Eu confesso com a minha boca que eu estou salvo. Efésios 2,8. Então, abençoado, essa salvação, trazendo para os dias de hoje, me livra e pode livrar você, abençoado, que está no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do crime. Se você confessar com a tua boca também, será salvo. Confessar o quê? Que Jesus derramou o sangue por você, que ele te batizou na morte dele lá na cruz, que lá na cruz ele te garantiu a salvação, que você é o templo do Espírito Santo, que você não pode estar usando o seu corpo para fazer coisa errada. Você vai ser salvo. Salvo do quê? Quem vive na prostituição, quem vive no crime. Você vai ser salvo de ser preso, vai ser salvo de ser morto por alguém. Olha, eu confesso que Jesus fez isso por mim, então não posso fazer coisa errada. Você vai ser salvo, abençoado. A salvação eterna, ela é de graça. Foi Cristo que nos salvou, derramou seu sangue lá na cruz, Efésios 2,8. Vamos lá, continuar lendo aqui. Olha aqui, abençoado. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não veio de vós, é dom de Deus. Ou seja, tudo é Deus, não depende de nós. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas infelizmente as pessoas estão dentro do sistema religioso falando assim, ganhei mais uma alma para Jesus, ganhei mais uma alma para Jesus. Como assim? Ganhar alma para Jesus? Como assim? Um bombeiro também pode ganhar muitas almas. Almas é esse sentimento terreno que nós temos aqui e sentimos um pelos outros.
Quando uma pessoa, um bombeiro, um policial, salva alguém, um médico salva alguém de morrer naquele momento, ele salvou a alma. Mas um dia ela vai morrer. E não tem papo. Um dia ela vai morrer. Salvar a alma? Isso é salvar a alma. A pessoa está ali à beira de um médico, vai lá, faz uma cirurgia, não morreu. Naquele momento não morreu. Salvou. Mas um dia ela vai morrer. Agora a vida eterna não. Quem nos deu ela foi Cristo. Eu confesso. Com a minha boca. Eu confesso que foi Cristo lá na cruz que deu a nós todos a vida eterna. Então, eu vou ser salvo das enganações. Quando alguém vir falar para mim que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo para ser salvo, eu estou salvo dessa enganação. Porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas novas, andar nas boas novas. O que é boas novas? Saber que não existe diabo, saber que nós já fomos batizados, saber tudo isso, que o Apocalipse já passou anos 70 depois de Cristo. Alguém fala assim, mas não tem na Bíblia. Não tem mesmo não, porque antes disso acontecer, os discípulos de Jesus foram todos mortos, foram eles que escreveram. Lucas, entendeu? Eu não sei se nessa época Lucas estava vivo, porque eu não pesquisei ainda, uma hora eu vou pesquisar. Foi até bom tocar nesse assunto, que eu vou pesquisar. Se na grande tribulação Lucas estava vivo. Senão ele poderia ter escrito. Mas João estava na ilha de Patmos. Ele viu muita coisa acontecer. Ele viu acontecer. Tanto é que ele falou assim, e vi descer do céu a cidade santa, a grande Jerusalém. Ele viu. Ele foi levado para lá e viu a grande tribulação. Ele viu, foi muito que não morreu. Né, pessoal? Por isso que ele escreveu. Vamos lá, isso aí é uma outra história, isso aí é uma outra. Agora a gente vai estar comentando a respeito disso aí. Mas os irmãos podem estar acessando aí, podem estar consultando aí Apocalipse 1 a seguir aí, vai ver que Apocalipse não é para nós, vai ver para quem que é. Mas eu estou com a mente salva. Eu estou salvo desse engano, achar que Apocalipse é para o futuro ainda. Eu estou salvo. Aqui ninguém vai me enganar mais não. Eu fiz uma pausa aí, abençoado, só para mim resolver uma situação aqui. Olha, 2 Coríntios 5,16 diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenha, ou seja, abençoado, se você for olhar para mim segundo a carne, eu sou cheio de falhas, cheio de erros, assim como o abençoado aí do outro lado também é. Se eu for olhar para o abençoado, os abençoados que escrevem aí nos vídeos, me criticando, me xingando, se eu for olhar segundo a carne, eu vou só fazer loucura, eu vou xingar eles, eu vou maltratar. Eu não posso fazer isso. Mas quando eu olho eles segundo o Espírito, eles são perfeitos. Nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Então é dessa maneira que a gente tem que olhar para os amados hoje. Não é segundo a carne mais. Olha o que continua dizendo aqui. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Ou seja, ainda que nós conhecemos Jesus de Nazaré segundo a carne, agora não é assim. As pessoas têm muito se espelhado em Jesus de Nazaré. Eu sei que ele teve uma passagem aqui maravilhosa, mas ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus, ele era ministro da circuncisão, não da incircuncisão. Ele veio para os judeus, ele não veio para os gentios, veio para os judeus. Então, eu não conheci Jesus de Nazaré segundo a carne. Eu não estava lá naquela época. Está falando para quem? Os coríntios. Ainda que conhecemos Jesus segundo a carne, não conhecemos mais.
Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Por quê? Porque Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou e hoje ele é Espírito. Ele é Espírito. É o Deus vivo. Então nós não podemos se espelhar nele mais segundo a carne. Ele anunciou o novo pacto, em Mateus 26, 26, a seguir. O sangue do novo pacto. Só que as pessoas, hoje, aqui no Brasil, digamos assim, ainda está espelhando em Jesus de Nazaré. Ele não veio para os gentios, muito menos para os brasileiros. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, de ambos os povos, ele fez um. A gente vai estar lendo isso aqui mais para frente. Então, abençoado, ainda que nós conhecemos Jesus de Nazaré segundo a carne, agora já não é assim mais. E é o mesmo apóstolo que falou, que escreveu Romanos 10, 9. Só que as pessoas lêem só Romanos 10, 9. Confessar com a tua boca, mas não lê do princípio. Olha aqui, abençoado. Presta atenção aqui nessa passagem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos... prestou atenção, pessoal? A mulher veio clamando atrás dele e ele não respondeu palavras. Uai, Jesus de Nazaré era bonzinho, era maravilhoso, falava coisa, né, misericordioso. Por que ele não falou nada para essa mulher que veio clamando atrás dele? Olha o que os discípulos disse aqui e observa o que ele vai falar. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Manda ela embora, vem gritando atrás de nós, manda essa mulher embora. Nós não tem compromisso com ela. Ele sabia disso. Olha o que ele falou aqui. E ele, respondendo, disse: ele quem? Jesus de Nazaré. Porque isso aqui é Mateus, né? Mateus 15, do 21 ao 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele não tinha compromisso com os gentios. Ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, abençoado, Romanos 10, 9. A salvação ali é isso. Ele ressuscitou. Para nós hoje a salvação da mente, para entender isso aqui. De ambos os povos, ele fez um. Eu vou estar lendo aqui mais para frente. Então, Jesus de Nazaré não veio, ele não tinha mensagem para os gentios. Vamos lá. Olha aqui, abençoado. Outra passagem bastante interessante para alguns irmãos aí que estão aí se espelhando também nos 12 discípulos de Jesus de Nazaré. Eles teve mensagem bonita, eles sim, mas com os olhos do entendimento iluminado, você vai absorver o que é bom para nós nos dias de hoje e descartar o que não serve. E é assim que nós, em graça, fazemos. Então, os abençoados aí, que às vezes comentam, me criticando, herege e tal, observe essa passagem aqui. Já falei de um ali, agora vamos observar para quem Jesus manda os 12 discípulos. 12 porque Judas ainda estava vivo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo mal. Chamou quem? Os 12. Mas serve para nós. Nós acabamos de ler que ele não tinha mensagem para os gentios. Não tinha. Chamou os 12, ele foi os 12. Aqui fala dos nomes dos 12, eu não vou estar lendo, depois os abençoados podem estar lendo em casa aí. Mais adiante ele diz aqui, não se esqueça que é Mateus 10, hein? Jesus enviou estes 12, ele lhes ordenou, dizendo:
não irei pelo caminho dos gentios. Não ireis pelos caminhos dos gentios. Não é para ele ir. Por quê? Porque ele tinha uma outra mensagem para os gentios. É a mensagem da incircuncisão, não da circuncisão. Nem entrarei em cidade de samaritanos. Mas o irmão pode perguntar, mas olha, ele conversou com a mulher samaritana, ele conversou. Ele falou, com certeza, tudo aquilo ali tinha um propósito. Falou dos maridos, falou da água. Ah, se der a água que eu der, você não vai ter sede. Não vai mesmo não. Hoje, em graça, nós não temos mais sede da palavra de Deus. Nós nos fartamos aqui. Ó. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está vendo, abençoado? Até os seus discípulos, Jesus de Nazaré, eles não tinham mensagem para os gentios. Então, salvação, quando Romanos fala, amados, vocês têm que atentar que foi Paulo que foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, são palavras fortes. Então, só que as pessoas não preocupam com isso, só lê lá Mateus, Romanos 10, 9, só lê essa passagem e não se preocupa com o restante, com o antes. Então, pessoal, quando for ler alguma coisa, lê antes, durante e depois. Jesus de Nazaré não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, Mateus 10, do 1 a seguir, fala que ele manda os discípulos não ir ao caminho dos gentios, nem entrar em cidade de samaritanos. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Isso aqui, eu entendo também como uma salvação. Salvação do quê? Vida eterna? Não. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Deus participou das mesmas coisas na pessoa de Jesus de Nazaré. Carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha, não tem mais, o império da morte, isto é, o diabo. Algumas pessoas, aí você pega lá Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar, será salvo. Eu confesso com a minha boca e através dessa confissão eu sou salvo. Salvo do quê? Dos enganos do sistema religioso, que fala que se eu não der o dízimo, o devorador, o diabo vai vir e vai acabar comigo. Aí eu tenho a mente salva. Primeiro, devorador era o gafanhoto. Ninguém vai me enganar mais. Confesso com a minha boca que os olhos do entendimento foram iluminados através da palavra de Deus. E eu sei que o gafanhoto era o devorador e não o diabo. Eu confesso que em Hebreus 2,14, Jesus aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo. Eu confesso com a minha boca. Então eu estou salvo do quê? Salvo das mentiras que chegam aí todo dia pregando pra gente. Eu confesso. É Romanos 10, 9. Eu posso usar ele aqui para salvar a minha mente. Só que aquela salvação lá era um outro aspecto de salvação. Não era salvação eterna. Continuando aqui. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida, sujeitos à servidão. Tem gente aí que não está livre disso daqui. Porque está com medo ainda de morrer. Você vai morrer, meu amado. Eu sei que se eu morrer hoje eu vou para Cristo. Eu vou estar com Ele para sempre. Isso ninguém vai me enganar mais, falar que a minha mente está salva. Eu confesso que isso aqui é fato. Ele me livrou disso aqui, ó. Ele livrasse todos os que, com medo da morte, eu já tive medo da morte,
estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eu tenho medo da morte ainda, abençoado. Sabe de que jeito? Mortes violentas. É. E antigamente eu tinha medo da morte, a morte violenta, e morte de saber que eu ia para o inferno. Hoje eu sei que eu não vou mais. Eu não vou. O ladrão da cruz, você lembra, abençoado? Ah, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. No teu reino. Ele falou, te digo hoje que estará comigo no paraíso. Estará comigo no paraíso. Ele não falou que estaria no reino, porque o reino é aqui na terra. É a paz. Eu quero fazer um vídeo falando a respeito do reino. Já está tudo prontinho. Só falta dar algumas ajustadas ali. Eu vou estar gravando esse vídeo, falar a respeito do reino. Então, abençoado, eu estou livre. Se alguém chegar aqui para mim e falar acerca do diabo, que o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo na minha vida, ele não vai me enganar mais não. Minha mente está salva, eu estou salvo, eu confesso, com a minha boca. Igual esse dia para trás chegou um irmão aqui, não vou falar de qual denominação, e começou a falar aqui para mim. Eu peguei e mostrei para ele aqui. Aí ele ficou cutucando assim no outro assim, pegou e foi embora. Ou seja, eu fui salvo, mais uma vez, do engano. Se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu ia ser enganado. Eu ia ser ludibriado. Agora vamos lá. Romanos 10:10. Pois é com o coração que se crê. Com o coração que se crê. Para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É com a boca que se faz confissão para a salvação. Não é da vida eterna. É com a boca que eu confesso que Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele, através da sua morte, me batizou na cruz, aniquilou o diabo na cruz e começou um novo pacto da graça, o ministério do Espírito. Eu confesso com a minha boca. E não adianta alguém vir e falar, se você não batizar nas águas, você vai para o inferno, porque eu sei que inferno é sepultura, é inferior, e não existe esse negócio. Eu quero fazer também um vídeo falando a respeito disso daí. Então, eu confesso com a minha boca que Cristo deu a sua vida, comprou todos nós por um bom preço. E eu não tenho que pagar mais nada. Eu confesso que Ele riscou a nossa dívida para sempre. Eu confesso. Então, eu estou salvo das mentiras que vierem me contar. Eu estou salvo disso daí. Eu confesso que Cristo fez isso por nós. Por nós, não é só por mim. Mas tem pessoas que não crêem. Vamos lá. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, abençoado, eu vou permanecer no pecado. Bom, hoje eu estou em graça, então eu posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Posso fazer o que eu quero. Mas aí eu acho que eu vou me dar bem? Não, só vou me dar mal. E a graça não vai abundar, ou seja, a graça não vai crescer em mim. Então eu não posso permanecer no pecado. Olha lá, a sequência. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, mas aí dentro do sistema religioso, a mente deles não está salva. Os olhos do entendimento não foram abertos. Eles falam que está em pecado. Então eles estão mortos em pecados ainda. Mas aqui, nós estamos mortos para o pecado. O que é isso? Mortos para o pecado. Eu não posso fazer coisas erradas, não posso prostituir, não posso matar, não posso roubar, porque isso aí é pecado, isso é errado, eu não posso fazer. Eu estou morto para isso aí. Morto não faz esse tipo de coisa. Entendeu? Então, isso está salvo na minha mente. Romanos 10:9. Com a minha boca eu confessar, né, que eu estou morto para o pecado. Eu vou ser salvo. Eu confesso. Eu vou ser salvo. Eu não posso prostituir, porque eu sou salvo. Eu estou morto para o pecado. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não posso matar, eu não posso roubar. A salvação diária. Do dia a dia, mas a salvação eterna foi Cristo lá na cruz. Não foi eu que jejuei, não foi eu que dei dízimo, não foi eu que me esforcei para ser salvo. Não foi.
De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem como, né, viver nele. Nós estamos mortos para o pecado. Olha aqui, abençoado. A salvação da mente é aqui, olha aqui. Olha que salvação maravilhosa aqui. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não sou eu que estou inventando. Eu estou salvo dessa mentira quando alguém vir falar para mim que eu tenho que batizar nas águas. Eu estou salvo. Romanos 10, 9. Com a tua boca confessar, será salvo. Eu confesso que o meu batismo foi feito na cruz por Jesus Cristo. Eu não preciso batizar nas águas. Eu não posso aniquilar a graça de Deus. Então eu estou salvo dessas mentiras. Eu estou salvo dessas mentiras. Pode falar o tanto que quiser. Nós, em graça, estamos salvos. De sorte que fomos sepultados. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Mais uma vez, não é batismo na piscina, no rio, com um copinho de água despejar na cabeça, não. É na morte de quem? É do seu pastor? É do seu líder religioso? Não, na morte de Cristo. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Então, se você estiver batizando nas águas, você está anulando a graça de Deus. E da graça tem decaído. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amado, eu ando em novidade de vida. Sem medo de diabo, sem medo de ir para o inferno, morto para o pecado que eu não posso fazer, é isso aí, eu olho, não posso fazer, estou morto para isso aí. Mas vivo para Deus. Isso é maravilhoso, abençoado. Isso é salvação da mente aqui, ó, Romanos 10, 9. Eu confesso isso aqui, ó, que isso é verdade. Eu confesso com a minha boca, Romanos 10, 9 está falando, com a tua boca confessar será salvo. Eu confesso que isso aqui é verdade. Então ninguém vai me enganar mais não com isso aqui não. Já foi o tempo. Romanos 10, 11. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Abençoado. O tanto de pessoas que estão sendo confundidas aí fora, né? Fora, entre aspas, né? Por que estão sendo confundidos? A gente vai dentro de uma denominação religiosa, chega um determinado pregador lá, ele lê um versículo e fala de um jeito. Aí vem outro, lê o mesmo versículo e fala de outro jeito. Mas como que é isso aqui? Como que é? As pessoas são confundidas, se confundem. Porque aí eles falam, não, porque cada um tem um entendimento. Em graça não. Nós temos a mente de Cristo, é um entendimento só, não existe dois entendimentos. Pode existir falta de entendimento para algumas pessoas. Pode faltar algum entendimento. Então a pessoa chega, conversa com a outra que está em graça também, e ali tem o pleno conhecimento da palavra de Deus. Tem a mente de Cristo, ou seja, nivela todo o conhecimento, um com o outro. Ninguém fica confundido ali. Ok, abençoado? 12. Porquanto não há distinção entre os judeus e gregos, porque o mesmo Senhor é o de todos. Ou seja, aquela inimizade que tinha entre os judeus e os gregos, os gentios, acabou. E quem está falando isso aqui é Paulo, que foi lá no terceiro céu e ouviu da boca do Cristo ressuscitado, não foi de Jesus de Nazaré, ouviu dele. Olha, agora já não é assim mais não. Agora de ambos os povos eu fiz um, após a minha morte. Eu não falei antes, nos meus dias de carne lá na terra, porque eu estava cumprindo a lei, eu estava resgatando quem estava debaixo da lei. E os gentios? Não, os gentios nem povo, era sem Deus no mundo. Era sem Deus no mundo. Mas agora não, de ambos os povos eu fiz um. Porque não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Deus o é de todos, rico para com todos os que invocam.
Eu já falei aqui a respeito de invocar. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes esteve longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Estou lendo o que está escrito. Essa é a tradução que eu estou lendo. Então estou lendo do jeito que está escrito aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes esteve longe, quem era? Estava longe? Os gentios. Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, mas ele trouxe a graça e falando que de ambos os povos ele fez um. Então, os gentios estão todos agora, são filhos de Deus. Já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz aqui, abençoado? É o Jesus de Nazaré? Aquele que falou assim, não vim trazer paz, mas espada. Mas agora quem está falando aqui é o Cristo ressuscitado, porque ele fez a paz entre os povos. Não é o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré teve uma brilhante passagem aqui na terra. Foi necessário ele passar aqui na terra, porque era o próprio Deus, gente. É capaz de você raciocinar o que é o próprio Deus vestido de carne e sangue? Numa pessoa, num corpo que derramou sangue. Isso é muito forte. Nós não podemos descartar, mas só que ele não, a mensagem dele não foi para nós. Ele não veio para nós. Mas a mensagem dele, nós podemos absorver muita coisa lá. Muita coisa bonita, maravilhosa. Maravilhosa. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, fez um, e derrubando a parede de separação que esteve no meio. Jerusalém naquela época lá era cercado de muro. Que lá no ano 70 depois de Cristo veio ao chão e veio o juízo de Deus e acabou. De ambos os povos fez um. Isso aí está aí, muita gente sabe aí, pode pesquisar aí na internet que vai encontrar. Na sua derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, quando ele morreu, entendeu? E desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, aquela inimizade que tinha, derrubou a parede e fez a paz entre os judeus e os gentios. Então, abençoado, a lei dos mandamentos. Qual é a lei dos mandamentos? São a lei de Moisés, são 613. Se você cumprir 612 e deixasse de cumprir uma, você é culpado de todas elas. Então, ele pôs fim nisso daí. Então, vamos lá. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Reconciliar com Deus, não é lá com o pastor, com quem quer ser. Ou você precisa reconciliar aqui e tal. É com Deus. Ele já fez isso aí. Em um corpo. Montando com ele a inimizade. Então, abençoado, é isso aqui, ó. É com ele, tudo para ele. Só um minutinho. Na continuidade aqui, eu tive que fazer uma paradinha aqui, mas vamos lá. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, tu és o meu Salvador. Tu me batizou na tua morte. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, isso é maravilhoso, abençoado. Então, Romanos 10, 9, com a tua boca confessar, será salvo. Para nós, nos dias de hoje, é a salvação do entendimento, para não ser enganado para essas corjas de pessoas que só pensam em entendeu? Em ganhar dinheiro, ganhar, vendendo a fé.
Pessoas levam o que tem e o que não tem, entrega lá dentro lá. E acreditando numa coisa, numa fantasia. 14. Como, pois, invocarão aqueles em quem não crer? Como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Em quem não crê. E como creram naquele de quem não ouviram falar? Abençoado, de repente você está sem entender isso aí. Você já ouviu falar do Cristo ressuscitado? Você que não conhece a palavra da graça, Romanos, Hebreus. Essa palavra, se você nunca viu falar do Cristo ressuscitado, é para vocês. Eu estou falando agora. São as 14 cartas de Paulo. Então, abençoado, agora é a hora de você crer. E ter os olhos do entendimento iluminados. E sair e ser salvo desses enganação aí. Romanos 10, 9. Confessa com a tua boca, será salvo. Confessar o quê? Tudo isso que eu já falei aqui, que Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado já fez por nós. E como ouvirão se não há quem pregue? Eu estou pregando, abençoado. Estou lendo e comentando. Os irmãos podem descartar tudo que eu estou comentando, mas não descarta a palavra de Deus. Peça entendimento, que vai ter o entendimento e não vão precisar das minhas palavras. Mas o Espírito Santo que habita em você vai dar entendimento para você enxergar da forma que nós, os em graça, enxergamos. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito. Como está escrito. Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Anunciam coisas boas, meus abençoados. Nós já fomos batizados na morte, que não existe diabo, que não precisa mais de jejuar, não precisa de dar dízimo aí para essas pessoas que não, tem que trazer o dízimo aqui, porque como é que nós vamos pagar a energia? Ué, problema seu, quem mandou você construir templo? Ah, como é que vai limpar isso aqui? Problema seu, quem mandou você fazer? O templo de Deus, que era chamado da casa de Deus. Jesus de Nazaré veio, ou seja, o próprio Deus veio na pessoa de Jesus de Nazaré. Em Mateus 24, 2, ele falou que ia derribar, no ano 70 ele veio ao chão. Não ficou mesmo, a profecia de Cristo se cumpriu. Então, se o templo fosse tão importante, Jesus falava assim, ó, então vamos reformar ele. Olha que coisa mais bonita. Não, então daqui uns tempos isso aqui vai ficar mais bonito ainda. Não, vou derrubar isso daí. Derrubou. Então isso não é tão importante assim não, abençoado. Isso não é importante não. Não precisa disso. Então, abençoado, não temos necessidade de templo não. E as pessoas ficam aí fazendo templo, agora eu fiz um templo, tem que trazer o dízimo aqui, porque para mim poder pregar a palavra de Deus na internet, tem que pagar a internet, tem que pagar isso. Rapaz, por que você procurou isso então? Tem que dar dinheiro não. Jesus falou assim, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é de César? Dinheiro. Você quer dar dinheiro? Paga os seus impostos. Dá do governo o que é do governo, Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É o alimento. É um leite para as pessoas. Faz uma cesta boa e ajuda as pessoas, porque Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele falou assim, quando vocês fazem a um desses pequeninos, a mim faz. Lembra de Malaquias 3:8 a seguir? Que fala, roubará o homem a Deus? Como que rouba o homem a Deus? É dessa forma. Quando as pessoas deixam de fazer um desses pequeninos e vai lá para o pastor, para cada vez enriquecer ele, deixar ele mais rico. Mais rico, mais rico, mas não, eu tenho que levar o dízimo lá. As pessoas deixam de ajudar o próximo para levar o dízimo para o pastor. Pode faltar tudo na vida, mas menos o dízimo de levar lá para a igreja. Aí a pessoa está passando dificuldade, do lado aqui o irmão vai com a barriga roncando para a igreja. Não, tem que dar o dízimo ali, eu sou fiel no dízimo. Lembra quando Jesus falou assim, quando vocês fazem um desses pequeninos, a mim está me fazendo. Não é quando leva lá para o templo, não. É alimento abençoado. Roubarás o homem a Deus. Eu fiz um vídeo falando aí a respeito disso daí.
Os irmãos podem estar pesquisando aí. Roubarás o homem a Deus? Rouba-se nos dízimos e nas ofertas. De que forma? Quando a gente deixa de fazer um dos pequeninos para fazer para os grandão, para os pastores que estão chegando aí de jatinho, estão andando aí de carro blindado. Aí, abençoado, você está roubando Deus. Porque você está deixando de fazer para um pequenino e fazendo para um grandão. Então, abençoado, Romanos 10, 9, eu estou salvo. Confesso com a minha boca. Porque quando eu faço a um pequenino, é para Deus que eu estou fazendo. Essa salvação, eu estou salvo nessa salvação, a minha mente está salva. Eu estou salvo de... Só tem que levar lá para a igreja, porque lá o que o pastor fizer, que o padre fizer, sei lá quem for, não te interessa, negativo. Não vou levar, não. Tem gente aí usando aí, não, tem que trazer o dinheiro aqui na nossa congregação, tem que congregar. E ó, sábado que vem, e tem que trazer o dízimo aí, porque a palavra de Deus não pode parar, rapaz. Quando Deus quer, ninguém impede, abençoado. Conhece a história de Jonas? Quando Deus determinou ele para fazer uma coisa, e ele não foi, o que Deus fez? Eu vou estar gravando outros vídeos falando dessas passagens, e uma dessas passagens é de Mateus 10, a seguir, que ele fala, Jesus fala assim, não levei ouro nem prata pelo caminho, tal. E mais para frente, eu não estou lembrado agora qual o versículo que ele fala assim, lembra quando eu mandei vocês e não levais pelo caminho, vocês teve falta de alguma coisa? Eles falam, não. Eu vou estar falando a respeito disso aí num vídeo. Jesus de Nazaré falou assim, quando não levar nada pelo caminho. E mais para frente, eu não estou lembrado aqui não. Isso aí eu vou pôr no próximo vídeo. Ele fala assim, quando eu te mandei não levar nada pelo caminho, tal. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Então tem gente aí pedindo, não, tem que dar o dízimo aqui. E faz de tudo para sustentar essa tese do dízimo. Não, que tem que ter, porque senão a palavra, como é que eu faço? Eu tenho que pagar livro, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar... Rapaz, tem que pagar nada não. Deus não está pedindo isso não, rapaz. Quer que você ajude é o próximo. Se você ajudar o próximo, você está fazendo para Deus. Não tem que levar dinheiro para a igreja, para o pastor chegar lá e pagar a internet para poder... Não existe isso não, amado. Não existe não. Vamos lá, dar continuidade aqui. Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito. Quem for conformoso os pés dos que anunciam as coisas boas. Que eu já li, mas beleza. Agora, 10:16. Romanos 10:16. Mas nem todos deram ouvido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Isaías já disse. Logo a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas, pergunto, porventura não ouviram? Porventura não ouviram? Vamos ver o que diz? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles. Paulo, primeiro os discípulos de Jesus de Nazaré e depois Paulo. Por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. O que se entende de mundo aqui, abençoado? Era Brasil? Era Paraguai? Não. O que se entende de mundo? Era aquele povo. Era onde estava centralizado todo o povo do mundo. Não precisava vir no Brasil. Não tinha ninguém aqui. Então, aquele era o mundo. Todos ali ouviam a palavra de Deus. Nós estávamos lá nessa época? Não. Nós ouvimos a palavra de Deus nessa época? Não. Então era para aquele povo naquela época. Mas hoje, como que nós ficamos sabendo disso? Através da palavra de Deus que está na Bíblia. Através da palavra de Deus que está na Bíblia. Então, quando eles escreveram
essas passagens aqui, eles nem imaginavam que ia existir Brasil. Estava escrevendo para um povo específico. Só que hoje nós pegamos com os olhos do entendimento iluminado, nós tiramos proveito. E isso é bom. 19, Romanos 10, 19. Mas pergunto ainda, porventura, Israel não soube? Se pregou para todo mundo, como que Israel não ia saber? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúme com aqueles que não são povo, é o gentio. Com um povo insensato, vos provocareis a ira. Com um povo insensato, vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quem? Os gentios, não é? Os gentios. De que forma? Através da graça de Deus. Os gentios, eles estavam sem Deus no mundo. Vamos lá, 21. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e condizente. Abençoado. As pessoas que hoje estão aí dentro de um sistema religioso são rebeldes e condizentes. Por que são rebeldes e condizentes? Quando você fala que o diabo já foi aniquilado, eles viram uma fera. Não aceitam. São rebeldes. Quando já fala que foram batizados, já foram batizados na cruz, não aceitam. Brigam, xingam, falam um tanto de asneira. Não aceitam. Quando nós falamos que pela graça somos salvos, aí que o bicho pega. São rebeldes e condizentes. Por que condizentes? Porque eles falam que tem que fazer um pouquinho, um sacrifício aqui, outro ali, outro lá, que tem que pôr Deus na parede. E tem que jejuar, tal dízimo, entendeu? Porque senão não vai ser salvo. Quando na verdade é que nós já sabemos que somos salvos pela graça. Então, abençoado, quando diz aqui em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar será salvo, é salvo dos enganos desse sistema religioso que estão aí há anos destruindo famílias. As pessoas deixam de comprar um litro de leite para o filho para ser fiel ao dízimo. Porque senão o diabo, o devorador, vai vir e vai arrebentar aquela pessoa, acabar com ela. Chega um pastor, um pregador de terno e gravata, falando bonitão, falando rouco, e chega e fala, ó, quem está no sistema religioso hoje em dia sonha em ver chegar véspera de ano novo, né? Virada de ano, aí, 31 para o dia 1º. Sabe para quê, pessoal? Para chegar aqueles caras internados, engravatados, um punhado de livro debaixo do braço, uma Bíblia parecendo um livro de um cartório, daqueles grandão, né? E começa a suar, por aí vai. Eu vou lá porque hoje, virada de ano, eu vou ver o que tem de novo para nós hoje lá. Vou ver que deve ter coisa boa. Aí ele fala, Deus está falando aqui comigo que esse ano vai ser o seu ano da vitória, mas não fala o nome. Ou às vezes fala o nome de alguém. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, nada acontece. Nada aconteceu porque você não teve fé. Aí eu te pergunto, se é Deus que prometeu, esse Deus é mentiroso? Só se for o Deus deles. Porque o meu Deus, ele cumpre. E lá toda virada de ano tem profetada e é namorado, é um sucesso no emprego, é um sucesso na carreira artística e por aí vai. Isso nada acontece, né, porque você não teve fé. Olha, o Deus que prometeu e pronto, acabou. Ele não tem palavras. O meu Deus é assim. O Deus vivo. O meu Deus é assim. Ele cumpre. Mas lá não cumpre. Abençoado, você que ainda não conhece a graça de Deus, quantas vezes você já ouviu alguém profetizar para você
que esse ano é o ano, seu ano da vitória. E nada aconteceu. Quantas vezes? Muitas, né? E nada aconteceu. Sabe por quê? Porque eles estão te enganando. Você não está salvo. Confessa que com a tua boca será salvo dessas enganações, dessas mentiras. Quando alguém profetizar para você que esse ano vai ser um ano abençoado, você fala: eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção. Com todas as sortes de bênção. Então, abençoado, esse é o vídeo número 1, né? Eu quero fazer o 2, quero fazer o 3. Aquilo que o Espírito Santo de Deus manifestar em mim para fazer, eu quero estar gravando aqui, estar colocando aqui. Aos irmãos que não conhecem a graça de Deus, que tem costume de me criticar, me xingar, abençoado, pode ter certeza, eu não bloqueei os comentários, porque é até bom que eu vou interagindo com os irmãos. E com certeza, alguns dos irmãos aí, eu já sei que teve um irmão que concordou comigo, foi a coisa, concordou comigo não, concordou com a palavra de Deus, concordou comigo não, concordou com a palavra de Deus e confessou com a boca dele. E ele foi salvo. De que forma? Eu não sei se ele foi salvo do sistema não, mas naquele momento que ele estava sendo enganado, porque ele falou: não, isso aqui é verdade. Então, eu acredito que ninguém mais vai enganar ele naquele versículo de Hebreus 2,14. Ele falou: não, isso é verdade. Então a mente dele foi salva. Para aquele versículo, eu não sei, ele mora longe de mim, não sei então o que está se passando com ele. Abençoados que não conhecem a graça de Deus, eu peço, mesmo que para me criticar, pode assistir os vídeos. Mesmo que não goste dos meus vídeos, compartilha, porque de repente, hoje você está indo contra o que eu estou falando, não contra a palavra, contra o que eu estou falando. Mas vai que amanhã o Espírito Santo de Deus manifesta na sua vida e os olhos do seu entendimento sejam iluminados e você comece a enxergar da forma que hoje nós em graça enxergamos. E aí, irmão, como é que vai ficar? Mesmo que você não goste, passa para frente, porque de repente o seu entendimento não foi o suficiente para entender a graça de Deus. Mas alguém vai ver e vai gostar e os olhos do entendimento vão ser abertos. Eu estive lendo aqui vários versículos. Não é possível que tudo o que eu li aqui vai ser perdido. Não é possível que tudo o que eu estou falando aqui vai ser perdido. Eu creio que alguma coisa vai ser de proveito. Eu vejo muitas pessoas pedindo uma sementinha do seu aluguel. Eu vejo muitas pessoas pedindo aí uma sementinha da prestação da casa própria. Eu vejo umas pessoas pedindo aí uma sementinha da sua cesta básica para ajudar lá no templo. Eu não vou pedir uma sementinha não, pessoal. Não vou te pedir sementinha não. Eu vou pedir, compartilha esse vídeo. Só isso. Clica no sininho para receber notificações, mesmo que seja para discordar de mim. Você ficar sabendo quando eu gravei um vídeo, eu vou lá discordar dele mais uma vez. Uma hora o Espírito Santo de Deus vai manifestar em você e os olhos do entendimento vão ser abertos. Pronto. Graça e paz. Até o próximo vídeo.